Oi, gente. Bem-vindos à disciplina de redação. Eu sou o instrutor Felipe, eu estou junto com o instrutor Matheus e a gente vai apresentar um pouco da disciplina para vocês e apresentar um pouco, além da disciplina, um pouco da gente, para a gente se conhecer um pouco melhor, para melhorar o andamento dessa disciplina mesmo. Eu faço USP no Campo São Carlos, mais conhecido como CAASO, que é o Centro Acadêmico Armando Salles de Oliveira. Eu faço engenharia de computação e, apesar de fazer engenharia, eu tenho muita vontade de lecionar, muita vontade de fazer pesquisa, até porque o caminho até eu chegar a escolher engenharia de computação foi um caminho complicado, foi um caminho cheio de dúvidas, e a gente vai falar mais com vocês sobre isso durante o curso, mas é normal duvidar da carreira que vocês estão seguindo, é normal se duvidar, das suas capacidades, né? Quanto como aluno, como vestibulando. É tranquilo, mas mais para frente a gente fala sobre isso. E, como eu disse, bem-vindos à disciplina, bem-vindos ao cursinho, espero que vocês aproveitem. Bom, gente, eu sou o Matheus, eu estudo na Unesp, no campus de Bauru. Eu faço curso de Educação Física e para eu escolher esse curso também foi um grande processo, assim, porque eu soube que eu gostava da área da saúde e eu queria trabalhar com a área da saúde, e eu também gostava muito de dança, foi um dos meus motivadores profissionais, assim, e os meus desejos de atuação profissional também são um pouco parecidos, porque eu gosto muito da área de pesquisa, mas eu gosto muito da área artística também. Então, assim, o meu grande objetivo profissional seria trabalhar com educação física na área da dança, mas vamos ver como isso se desenrola, né? E a gente vai trabalhar isso um pouco com vocês também, sobre essas questões de vida acadêmica e tudo mais, e eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Em relação aos objetivos da disciplina, a gente vai tentar familiarizar ao máximo vocês com leituras críticas de textos de apoio, no sentido não de tomar conclusões e fazer textos baseados nos textos de apoio, mas extrair o máximo de informações possíveis deles para embasar as suas dissertações, para fazer com que o corretor olhe e pense: nossa, realmente ele sabe para que os textos de apoio estão ali, por que foi usado tal termo dentro desse tema, porque a escolha desse conjunto, tema e texto de apoio também foi escolhido. Então, esse é um dos objetivos. Outro objetivo, enriquecer o repertório de vocês. No Enem, na USP, na Unesp, é cobrado muito repertório, no sentido de não só você saber um conteúdo filosófico, um conteúdo de atualidades, mas também como relacionar isso com o tema, como relacionar isso com o cotidiano de uma pessoa comum, ou como relacionar isso com o passado com o futuro, na verdade, perdão. Então, esse enriquecimento de repertório é nesse sentido, não só o conteúdo, mas como aplicar esse conteúdo. O estímulo à prática, diria que é o pilar dessa disciplina. Nós vamos falar sobre isso mais para frente na apresentação, mas sem prática de texto, sem prática de aplicação de repertório, leitura crítica, tudo que vai ser falado nesse slide, não tem como você fazer uma boa redação. Não tem como só você ter um aproveitamento puramente teórico da disciplina. Você tem que aplicar isso, você tem que treinar, você tem que fazer o máximo de redações possíveis. E a gente vai estar aqui para estimular essa aplicação, essa prática. Muitas pessoas acham, eu achava principalmente na minha época de pré-vestibular, que eu tinha que ter uma inspiração absurda, uma predisposição para escrita muito grande, eu precisaria ter algum tipo de talento nato, assim, para escrever redação em níveis de vestibular, mas na verdade não. E a gente vai mostrar que cada vez
mas o vestibular parece uma fórmula dentro da prova de redação. Então, a gente vai fazer essa desmistificação, mostrar como as pessoas que tiram as maiores notas em prova de redação pensam, por que elas pensam daquele jeito, e que não é uma inspiração artística ou algo fantástico, assim, divino, que vai te tocar durante a prova para você ir bem. Por que ter uma disciplina só de redação e uma disciplina de 2 aulas por semana? As redações dos vestibulares têm um peso muito, muito, muito grande. Por exemplo, a FUVEST, além das provas específicas de cada curso, por exemplo, quem quer prestar engenharia de computação teria que fazer física, matemática e química, se eu não me engano, mais português e redação. Física, matemática e química seria 33% da nota, a primeira fase seria mais 33% da nota, e a prova de português mais redação seria mais 33% como um conjunto, sendo que português, dentro desses 33%, português é metade e redação é outra metade. Então, vamos dizer que tem 16, quase 17% da nota total do seu vestibular é atribuído só à redação dentro da FUVEST. Dentro do vestibular da Unesp, né, a VUNESP, é 14% da nota em relação à nota total também, não é em relação à nota da segunda fase, em relação à nota total. 14% da nota, é um pouco menos que a FUVEST, mas ainda assim é muito significativo. A Unicamp, a redação é de 24 pontos. Esses 24 pontos são meio abstratos, para quem não tem muita familiaridade com o vestibular de segunda fase, ou até de primeira fase, mas cada questão da Unicamp vale até 4 pontos. Cada, é, cada área do conhecimento dentro do vestibular da Unicamp tem uma prova diferente. Então, por exemplo, você quer fazer algo relacionado às ciências exatas, ou algo relacionado à área da saúde. Vou pegar ciências exatas, que é o que eu tenho mais conhecimento. Você vai ter que fazer a parte de matemática, a parte de física, cada matéria com 6 questões. Cada questão valendo 4 pontos. Então, uma matéria vale 24 pontos, que se você multiplicar 6 por 4, 24. Então, a redação conta como uma matéria separada de todas as outras, para vocês terem noção quão pesado é a redação. Por fim, o Enem. Varia para cada instituição, como está falando no slide. Geralmente tem de peso 3, 5, depende do seu curso. Eu já vi curso de jornalismo com peso 5 para redação e 2 para linguagens, por exemplo. Então, é absurdamente pesado. Eu posso dizer que eu passei na minha época nas federais por causa da redação. E mesmo saindo desse contexto de pesos, é um caderno inteiro que não tem nivelamento de notas pelo TRI. TRI a gente vai falar um pouco mais para frente, mais para o fim da apresentação, mas não tem nivelamento de notas pelo TRI. Então, eu diria que, na maioria dos anos, era o único caderno que você conseguiria tirar 1000. Porque, na maioria dos anos, os outros cadernos tinham o que eu falei, chamado de nivelamento de notas, e nenhum, mesmo você acertando as 45 questões, você não conseguia pegar 1000. Então, a redação é uma pedra angular nas redações. Perdão, a redação é uma pedra angular nas provas de vestibular. Qualquer uma. Sim, isso mesmo, como o Felipe explicou, a redação ela tem um peso muito grande, assim, para todo vestibular que vocês forem prestar, justamente por conta da quantidade de pontos que ela acumula enquanto questão, né? Porque, assim, é como se a redação fosse um apanhado de questões, assim, vamos dizer, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como cada um desses vestibulares que a gente citou agora, os pesos de nota, eles fazem essa avaliação. Essas informações que eu peguei aqui, elas são dos documentos das próprias universidades, tá? Que a gente pode até passar para vocês mais para frente. Mas vamos lá, a FUVEST, ela divide em 3 blocos essa avaliação. O primeiro deles é o tema. Esse tema, ele diz respeito a quê? Ele diz respeito
o quanto você está inserido dentro do tema que a redação te propôs. Então, por exemplo, a redação ela está te pedindo ali, um exemplo clássico, ela está te pedindo ali para falar sobre crise hídrica. Então, esse bloco, ele vai avaliar se você ficou dentro desse tema e se você conseguiu desenvolver esse tema. E ele é um dos blocos, para todos os vestibulares, ele é um dos blocos que sempre zera, assim. A estrutura, no caso da FUVEST, na estrutura ele vai entrar tanto o tipo de texto, né, o gênero textual, que ela te pede, se é argumentativo, dissertativo, a gente vai explicar quais vestibulares pedem o que mais para frente, mas ele vai fazer essa avaliação do gênero textual e também vai fazer a avaliação da sua coesão e coerência, ou seja, da sua capacidade de organizar suas ideias, seus argumentos, de fazer ali uma estrutura, né, para o seu texto e tudo mais. E a linguagem, que é o domínio, né, da norma culta, que é importantíssimo também para você conseguir escrever uma boa redação, que é o que geralmente é cobrado como regra, assim. Na VUNESP, a gente também tem o tema, né, que é a mesma coisa do que a FUVEST, que o tema ele vai cobrar justamente se você conseguiu desenvolver o tema, se você ficou dentro desse tema durante a sua redação, a estrutura, que é a mesma coisa, e eles colocam linguagem como expressão. Mas a expressão, ela também entra como essa parte da linguagem. Então, ela entra a maneira como você se expressa. É isso que ela quer dizer, a maneira como você se expressa. Então, o seu domínio sobre a língua, sobre as palavras, e nisso entra também gramática, ortografia e tudo mais. Bom, a Unicamp, eu acho que é o que é mais diferentezinho, assim, se for parar para pensar, mas na verdade não é tanto. A proposta temática da Unicamp, eu vou até pegar aqui para ver, só um segundo. Mas a proposta temática da Unicamp é a mesma coisa que os temas dos outros vestibulares, né? Ela vai analisar ali o que você propôs dentro do tema e se você conseguiu desenvolver esse tema, o tema que foi proposto. O gênero, ele está incluso tanto a questão da linguagem, tanto a questão da estrutura do texto, que seria coesão, coerência, e também o gênero textual que você utilizou para compor essa redação. Já a leitura dos textos, ela é uma das diferentes, assim, porque no caso da Unicamp, eles geralmente te dão muitos textos de apoio para você usar. E cada um desses textos, eles têm um nível, assim, eles são nivelados. Por exemplo, dizendo de uma maneira bem, assim, leiga, é do mais fácil para o mais difícil, por exemplo. E aí eles fazem essa análise do quanto você, enquanto aluno, né, enquanto vestibulando, conseguiu retirar proveito desses textos de apoio. Então, é muito importante, principalmente para a Unicamp, se atentar a esse detalhe de utilizar bastante os textos de apoio para compor a sua redação. No Enem, a gente tem 5 competências, né? Que são linguagem, que é aquilo que eu tinha explicado com relação ao domínio, né, da norma culta da língua portuguesa, a estrutura, que é a maneira que você consegue estruturar o seu texto e também se ele está dentro do que é proposto, que no caso do Enem é o texto dissertativo argumentativo, e também os argumentos, né, porque no caso o Enem, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir para que você argumente a favor de um aspecto. Então, você precisa ter uma boa argumentação. No caso, ele também vai te pedir, né, o conhecimento, então ele vai avaliar conhecimento sobre aquele assunto, tanto dos textos de apoio quanto de fora. Então, aí entra a importância do repertório. E o Enem, né, todo mundo sabe, quem já fez o Enem, ele pede uma coisa além da conclusão nas redações. Ele pede a intervenção. Que aí o que você precisa fazer? Você precisa avaliar a situação que a redação te propôs e você vai precisar, a partir dela, conseguir encontrar uma solução, né? Ou uma solução, ou assim, uma proposta de intervenção, né, mesmo, um órgão, né, responsável por fazer isso, para conseguir sustentar a argumentação que você usou durante a redação. Então, assim, cada vestibular ele tem pontos específicos. Por exemplo, eu esqueci de falar, mas a FUVEST, diferente
do Enem, que ela vai te dar um ponto para você defender, e aí você argumenta sobre aquilo, a FUVEST, geralmente, ela te pede para fazer uma análise crítica sobre algum assunto. Então, ela não vai te dar um ponto de defesa. Você vai ter o assunto e você vai precisar discorrer sobre aquele assunto da maneira que você achar melhor. Então, isso pode ser uma grande sacada, assim. Estudar cada um desses pontos é bastante importante e a gente vai ensinar para vocês como é que a gente consegue fazer isso. Mais pra frente também tem a gente vai apresentar os conceitos para você de mascada temática da Unicamp, a contraposição de ideias da Unesp. Então, é o que eu falei, e o que o Matheus falou também. É tudo questão de saber os padrões. Você nunca precisa ter uma inspiração absurda para escrever uma redação. Exatamente. O lance é sempre entender que é uma fórmula e que você precisa ter domínio sobre as etapas do que você está fazendo para conseguir sair bem. Aqui cortou um pedacinho no slide, mas assim, esse slide a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o procedimento da disciplina, né? Nós vamos ter aulas postadas para vocês, aulas gravadas, assim como essa, toda terça-feira e quinta-feira. Nas terça-feiras, pelo menos no começo, a gente fez um cronograma, então pelo menos no começo desse cronograma, as terças-feiras vão ser destinadas para a gente fazer aulas sobre assim, a estrutura de texto e assuntos nesse sentido, de estrutura de texto, de gênero textual. E às quintas-feiras a gente vai usar para fazer aula de repertório. Então a gente vai trazer assuntos para vocês sobre filosofia, sobre conhecimentos gerais, sobre atualidades, sobre coisas nesse sentido. E aí essas aulas vão ser gravadas e vão ser postadas no Classroom. As nossas aulas, elas vão ter ali entre 20, 30, 40 minutos. A gente não quer passar disso, porque até para manter vocês atentos, né? Porque, enfim, ficar muito tempo assistindo o vídeo não é muito agradável. Então, pensando nisso, a gente vai manter esse padrão. E aí, com o que eu também tinha dito no slide anterior, nos slides anteriores, sobre o incentivo à prática, vai ser o seguinte. Toda semana a gente vai fazer para vocês a gente vai pedir para vocês uma redação. Então a gente vai trazer um tema e aí vocês vão escrever uma redação para a gente. A gente vai trazer esses temas toda quinta-feira para vocês poderem escrever e a gente vai dar um feedback para vocês depois sobre essa redação. Nesse feedback a gente vai trazer todos esses pontos que eu expliquei para vocês no slide anterior. Que os vestibulares eles fazem análise e eles exigem, a gente vai fazer um apanhado desses pontos para dar um retorno para vocês de como vocês podem melhorar, do que vocês podem fazer para melhorar. A única redação que a gente não vai pedir um feedback para vocês vai ser a primeira redação, que vai ser a da próxima aula. E nessa redação a gente vai apenas fazer uma análise assim da turma no geral para ver mais ou menos como é que vai ser o andamento da disciplina, tá? Mas fiquem tranquilos, é só para a gente ter uma base de quem são vocês, assim. E aí a gente também vai ter plantões de dúvidas que vão ser síncronos. Então, o que significa? A gente vai fazer esses plantões de dúvidas ao vivo. Então, a gente vai entrar no Google Meet, né? E aí a gente vai procurar marcar um horário com todo mundo, um horário que, tipo assim, que seja possível que todo mundo entre, né? Aliás, os plantões de dúvidas de redação, eles vão ser mais personalizados, porque eles vão ser um pouco mais, assim, individuais, né? Porque como redação é uma coisa bastante individual, então eles vão ser individuais. E aí a gente vai passar uma enquete de horários para vocês, para ver quais são os horários disponíveis de todo mundo e tentar fazer uma adaptação entre o horário que todo mundo pode acessar para a gente conseguir fazer esses plantões de dúvidas, tá? Esses plantões de dúvidas, eles podem ser tanto quanto questões de estrutura de texto, quanto questão de repertório mesmo. Às vezes a gente trata um assunto com vocês de repertório, algum assunto de filosofia, de atualidade, que vocês achem interessante, que sobe alguma dúvida, alguma questão, aí vocês podem entrar nos plantões de dúvidas e a gente vai responder todas as questões para vocês. Mas aí é uma questão de combinar, a gente vai se conversando por WhatsApp e pelos canais de comunicação que o cursinho for ter com os alunos, tá bom? E, bom, para a aula de hoje a gente tinha preparado isso, né? Que era a nossa explicação. Você tem mais alguma coisa para falar, Tomé? Não, é só falando que
Fiquem tranquilos em relação a... Ah, mas será que eu faço essa redação? Era o que eu ouvia muito quando eu fazia pré-vestibular também. Já fiz pré-vestibular, né? Será que eu faço essa redação? Eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo escrever certo. O que será que o professor vai achar de mim? No nosso caso, o que será que os orientadores vão achar de mim? Não tenham isso em mente. Principalmente porque nós somos iguais a vocês, não tem esse distanciamento, nunca vai ter. Se tiver em algum momento, por favor, eu quero que vocês falem, ó, você foi chato o que você falou, foi chato o jeito com o qual você fez o meu feedback, o jeito com o qual você respondeu a minha dúvida. Claro que a gente está entrando na disciplina com a mentalidade de ser o mais aberto possível, o mais legal possível. A gente quer estabelecer uma relação boa com vocês. Então, entreguem sempre as redações. Mesmo pela. Se você não conseguir fazer inteira, entrega pela metade, escreve no final. Ó, não deu tempo de fazer toda, eu fiz 2 parágrafos, tem como você corrigir? Com certeza a gente vai montar o feedback para você dos 2 parágrafos e a gente vai fazer a análise desses 2 parágrafos. Só não deixem de entregar. Qualquer coisa que vocês têm, não deixem de entregar. Tentem sempre fazer as redações inteiras, mas, por favor, não falar, não vou fazer hoje, porque eu fiz metade, não vai dar tempo. Entreguem. Sim. Mesmo se for para entregar atrasado, de repente precisar entregar atrasado, é só conversar com a gente que a gente reorganiza, a gente vai ser o mais flexível possível para conseguir acompanhar todo mundo e adequar os nossos horários, assim, para instruir todo mundo. Então, vai ser bem tranquilo quanto a isso. E tenham sempre em mente, todo o retorno que a gente passar de redação para vocês vai ser um retorno para melhoria. Então, tentem levar para esse lado, assim, de tipo, eles estão me apontando esses detalhes para que eu consiga prestar atenção numa próxima vez e melhorar. E é isso, basicamente. Levem sempre por esse pensamento que a gente vai conseguir progredir junto, com certeza. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Muito obrigado por terem confiado na gente acima de tudo. E até quinta-feira. É isso, bye.